Tinha à disposição uma série de técnicas para parar e reverter a tendência à morte. Encorajava-me o fato de a paciente estar consciente do problema, já que isto poderia representar uma mobilização das suas energias disponíveis. A mais importante destas técnicas foi o uso do reflexo de engasgar. Conhecia seu valor desde há longo tempo por tê-lo usado bastante. Podia-se também mobilizar a energia trabalhando com os músculos longos das costas, especialmente na região da crura do diafragma. É até aí que se pode chegar aos centros de energia do corpo. O trabalho muscular nas tensões importantes do pescoço, tanto na base do crânio como no ápice do tórax, geralmente produzem sentimentos positivos. A espasticidade dos músculos na base do crânio é especialmente responsável pelos sentimentos de desamparo. Continuei este trabalho por várias semanas e o progresso na paciente foi observável, embora gradual. Era naquele momento uma luta para subir a montanha, mas nós estávamos conseguindo. Nesta época, apareceram os primeiros movimentos espontâneos na paciente. Desenvolveram-se como resultado do trabalho com os músculos escalenos e surgiram na forma de uma onda que ia do peito para o abdômen onde parava. Era uma tentativa de unir as metades inferiores e superior do corpo, principalmente em vista de ter sido a separação um importante elemento na sua estrutura de caráter. Conscientizei-me profundamente de uma outra faceta deste problema. Muitos movimentos e ações da paciente pareciam mecânicos. Tive uma forte impressão de que ela se forçava a cumprir a rotina de vida diária e era forçada também na terapia. A impulsão interior a agir parecia fraca, enquanto forçar era e é necessário, na medida em que está bloqueado o fluxo de energia espontâneo para o mundo exterior. Em si mesmo, o forçar é uma parte do bloqueio. Movimentos forçados e mecânicos traduzem uma atitude interior de isolamento, de falta de contato com a vida e com o mundo, de morte emocional. Fiquei bastante encorajado, portanto, ao ver a chama da espontaneidade se tornar visível nesta paciente. A despeito das experiências das semanas anteriores, ainda estava sentindo que eu precisava ter um modo melhor de me aproximar da armadura de caráter desta paciente, a fim de produzir um processo mais significativo. Não empregava a técnica de pressão sobre os músculos, porque a paciente a experienciava como muito dolorosa. Seu corpo, especialmente as costas e ombros, tinha uma qualidade frágil, como se pudesse se quebrar sob pressão. Como é que eu podia fazer para que a paciente suportasse um pouco mais de dor, de modo que eu conseguisse realizar as áreas tensas extremamente rijas? Até certo ponto, a dor também continha um elemento de medo que podia ser analiticamente diminuído, mas se eu conseguisse fazer com que a paciente aceitasse a dor como parte de sua terapia, podia-se conseguir muito mais. O elemento quebradiço tornou-se a base de uma nova interpretação. Ela era apavorada com a ideia de ser machucada, devido ao fato de sentir que qualquer golpe a quebraria. Havia nela alguma coisa que sugeria a ideia de ser feita de vidro. Um outro aspecto de seu caráter era a sensação de isolamento, de falta de contato com a vida. Este elemento era representado por um tipo de movimento que parecia ser adequado à realidade, mas que estava destituído de qualquer relação emocional com ela.
Vimos anteriormente que o movimento era mecânico, automático, sem vida. É como se os movimentos acontecessem no vácuo. A expressão da boca era caracterizada por sua semelhança com a boca de um peixe, o que possuía um duplo significado. Por um lado, ela buscava aproximar-se da vida com sua boca, enquanto que, por outro, tinha um medo enorme de ser apanhada. Ficou então possível fundir todas estas facetas numa composição figural única. Ela era como um peixe num aquário. No momento em que me ocorreu esta ideia, vi que tudo podia ser explicado: a fragilidade, o isolamento, a falta de vida, apesar do movimento e vida aparentes, o ser apanhado e o medo disso. Seria necessário machucá-la, quebrar o aquário que a isolava da corrente vital, ela tendo que aceitar a dor disso tudo. Neste momento, fiquei consciente do quanto de medo havia sob a dor. A paciente concordou que reagia primeiro com uma contração de dor, antes de experienciar qualquer injúria física realmente forte. Esta interpretação fez sentido para a paciente. Não teve, entretanto, o efeito dramático que era minha expectativa. Ela aceitou a ideia de que a dor fosse algo necessário, mas persistia a barreira. De minha parte, lembrei-me do comentário de Dostoiévski nos parágrafos finais de Crime e Castigo. Ele não sabia que a nova vida não lhe seria dada de graça, que ele teria que pagar um preço alto por ela, e que isto lhe custaria uma luta extenuante e grande sofrimento. A fim de torná-la mais receptiva à ideia de dor, quase até o limite da tolerância, introduzi a noção do pecado e da expiação. Sugeri à paciente que ela era uma pecadora. Pela primeira vez, então, defrontei-me com uma reação de raiva da sua parte. Por que é que agora é que eu a chamava de pecadora? O que ela tinha feito? Respondi-lhe com uma pergunta. Será que não se podia dizer que é pecado viver neste mundo sem amor, sem expressar amor? E não seria este o maior dos pecados? Foi violenta a sua reação. Chorou amargamente e, em seguida, comentou que havia durante anos vivido sob a ameaça do pecado. Havia lhe custado um grande esforço liberar-se daquele peso, e agora eu a empurrava de volta para esse passado. Fosse qual fosse sua rebeldia, teve que admitir a justeza de minha observação. Continuou a chorar ainda mais profundamente. Ampliarei um pouco o conceito envolvido. Se uma criança só consegue sobreviver à agonia de uma infância particularmente difícil, deixando-se morrer substancialmente, ninguém pode acusá-la de nada. O passado desta paciente era um tipo tal que certamente se podia esperar uma reação deste tipo. Dadas certas circunstâncias, a ação é racional. No entanto, tão logo se atinge a independência da condição do adulto, não mais existindo a intolerável situação, deveriam ser feitos todos os esforços no sentido de vencer este problema. A fim de que isto ocorra, é necessário reverter o processo, voltando à vivência da agonia, reexperienciá-la e reorientá-la em outra direção. É lógico que a paciente vai sofrer, porém o sofrimento no caso é racional e necessário. É o calor que derrete todos os pontos de rigidez, permitindo o renascimento de um novo ego. Em sequência ao trabalho analítico acima descrito, empreendi a tarefa de liberar mais energia. Comecei a trabalhar os músculos da base do pescoço, os escalenos. Após tê-los trabalhado bastante,
fui mais para frente em direção ao queixo. Massageando os músculos da fala, suavizei a protusão. Este último estratagema provocou uma explosão de lágrimas, que se tornou cada vez mais intensa. Fluiu energia para cima através do pescoço. Surgiu nos olhos e face uma expressão de profunda dor, e senti a agonia que subjazia a falta de vida da expressão facial. O choro durou um certo tempo e confrontei a paciente. Quando cedeu, ocorreu-lhe uma mudança efetivamente radical. Toda a sua face voltou à vida, a pele, os olhos, a boca e etc. Havia uma expressão de alegria que eu nunca tinha visto antes. A paciente se sentia radiante. Não esperei que este resultado durasse mais do que 24 horas. Contudo, indicou o caminho para o futuro. Nas sessões seguintes, vi a consciência de seu próprio corpo e de seu funcionamento ir se gradualmente ampliando. Diminuíram aos poucos a dor física e a sensação de fragilidade. A própria paciente fazia cada vez mais fortes esforços para mobilizar sua energia, golpeando o divã, bem como executando outros movimentos. Seus braços ficaram mais fortes e os ombros ficaram mais carnudos. O choro ficou mais fácil, enquanto que as tensões profundas foram vagarosamente cedendo. A partir deste momento, foi contínua e duradoura a melhora gradual da paciente. Sua agressão tornou-se mais disponível. Melhorou substancialmente sua situação profissional. Estabeleceu um relacionamento amoroso com o rapaz, não mais empregando a submissão sexual como uma maneira de conquistar o amor do parceiro. A terapia desta paciente continuou durante mais um ano após as interpretações significativas mencionadas acima. Terminou quando a paciente comprometeu-se com aquele rapaz. Sentia-se segura para continuar por si um novo caminho de força e coragem. Tive a oportunidade de acompanhá-la durante anos, após o término do tratamento. Casou-se e deu à luz a uma criança. Apesar dos problemas que inevitavelmente surgem com o aparecimento de novas responsabilidades, esta paciente assegurou muito bem para si as conquistas efetuadas com o trabalho analítico. Com base, então, no estudo desta paciente, é possível definir as características importantes da estrutura estérica, checando-as em seguida com outros casos e observações. Como vimos, Reisch considerou o comportamento sexual óbvio em conjunto com um tipo específico de agilidade corporal, como a característica mais importante. A evidência na qual Reisch baseou sua conclusão era bastante enfatizada no começo deste século. Atualmente, essas atitudes não são comuns, com exceção do fenômeno conhecido como garota coquete. Mas se a óbvia conduta do flerte ou do coquetismo é rara, o uso da atividade como uma defesa contra a sexualidade ou amor é tão verdadeiro hoje como antigamente. Se o comportamento de flerte tinha a função de anular a sensação da natureza e magnitude das ameaças, a submissão sexual do caráter histérico de hoje em dia está sujeita à mesma interpretação. Havíamos interpretado o comportamento sexual desta paciente como submisso, com o propósito de conquistar as graças e o amor do parceiro. O significado bioenergético da estrutura corporal é semelhante. Enquanto a parte inferior do corpo, da pelvis, para baixo era suave e concessiva, a superior era rígida e conservativa. Se os genitais davam seu consentimento, o coração dizia não. Mas pode-se indagar: onde está o perigo ameaçador? Do que tem medo a paciente, na medida em que a relação sexual é aceita? A ameaça
é um envolvimento emocional profundo. Se o coração deixar escapar seus fortes sentimentos para o aparato genital, neste se desenvolve uma severa ansiedade, já que o caráter histérico é determinado por rigidez ou espasticidades genitais que permitem apenas a descarga de qualidades moderadas de energia. A explicação psicanalítica é fixação na fase genital do desenvolvimento infantil, ligação de caráter incestuoso. Enquanto não é resolvida esta ligação incestuosa, o amor está cindido em duas emoções incompatíveis: sentimentos ternos e sensualidade. O caráter histérico não consegue combinar estas duas emoções em nenhum grau significativo, num sentimento único dirigido a uma pessoa. Fenichel defende com as bases do caráter histérico os mesmos conflitos que subjazem à histeria. Considerando-se os mecanismos da histeria, deve-se esperar que os traços manifestos correspondam aos conflitos entre um intenso medo da sexualidade e os impulsos sexuais potentes, mas reprimidos. O que distingue este tipo de estrutura de caráter do oral ou do masoquista? Neste, o conflito entre impulso sexual e medo sexual é ainda mais intenso, a tal ponto que o masoquista pode se ver às vezes num estado de pânico real. No caráter histérico, os impulsos sexuais são reprimidos, isto é, são grandemente inconscientes. No caráter masoquista, os desejos são altamente conscientes, mas a retenção deles é reprimida. Isto é, o masoquista não está comumente consciente de que está reprimindo a sensação sexual. O espremer, enrolar e forçar masoquistas com o fito de alcançar uma descarga são sentidos como táticas para vencer uma resistência. O masoquista se surpreende se lhe é apontada a repressão que exerce. O histérico se surpreende quando lhe é feito notar o significado sexual de suas ações. Dito de outro modo, o masoquista vai à terapia porque deseja se libertar, identifica seus impulsos. O histérico busca ajuda porque alguma coisa está fora de controle e deseja restabelecê-lo. Não era este o problema fundamental apresentado pelos sintomas histéricos que Freud resolveu tratar nos primórdios da análise? No entanto, devemos perguntar: como é possível para o caráter histérico identificar-se conscientemente com a restrição e controle, enquanto que o masoquista o faz com o impulso, com a liberdade de expressão? Pode-se responder a esta pergunta em muitos níveis. Gosto de comparar este problema a um outro semelhante, que permeia povos e nações. As pessoas de posses apoiam a lei e a ordem, enquanto que os que nada têm são revolucionários. O caráter histérico é uma estrutura genital. O oral e o masoquista são pré-genitais. Uma vez firmemente estabelecida, a função genital passa a operar no organismo uma economia adulta de energia. O princípio de realidade, movimento energético pendular, constitui a base da percepção do ego e então se encontra ancorado em ambas as extremidades, cabeça e genitais. É concebível que a regressão possa acontecer, dadas circunstâncias bastante incomuns. Entretanto, enquanto permanecem seguros estes dois ancoradouros, o organismo estará apto a regular dentro de certos limites a quantidade de produção energética com a quantidade de descarga energética. Enquanto este equilíbrio é mantido, o caráter histérico será capaz de evitar a ansiedade, continuando a ter controle,
contatuando, de certo modo, com a realidade o tempo todo. Afirmei no parágrafo anterior que o caráter histérico procura terapia porque alguma coisa escapou-lhe ao controle, o que quer dizer que se desenvolveu uma ansiedade. Fracassou o mecanismo regulador neurótico. Dever-se-ia perguntar por que isso aconteceu, que circunstâncias o provocaram. Antes de responder a tais questões, direi que atualmente um caráter histérico também pode encarar uma terapia analítica, porque é muito eficiente o controle. A produção de energia e a formação de impulsos podem ser diminuídas a um ponto, no qual seja impossível um funcionamento satisfatório sob as condições da vida moderna. Nossa sociedade é competitiva e exige um grau razoavelmente alto de agressão. Em círculos mais avançados, espera-se que também a mulher seja capaz de apreciar a experiência sexual. Estes são novos fatores culturais que transformaram o quadro psicanalítico das neuroses e que são, pelo menos em parte, devidos à disseminação de ideias psicoanalíticas. Retomemos as questões propostas acima. Há 2 fatores que podem alterar o equilíbrio entre a produção e a descarga de energia. Uma produção de energia aumentada, sem um aumento correspondente na habilidade de descarregar a energia, produzirá ansiedade. Isso acontece frequentemente a meninas que estão no começo da adolescência. Ocorre durante uma boa terapia analítica, quando a libertação de afetos reprimidos aumenta a produção de energia, antes que uma mudança correspondente na habilidade de descarregá-la seja obtida. Acontece também quando o nível da carga emocional é levado a um grau tão alto como o que existe no início de uma relação amorosa, onde a oportunidade para uma descarga não está imediatamente disponível. Esta é a ansiedade normal do amor, a qual pode se tornar patológica se leva o paciente a entrar em conflito com forças repressivas poderosas. O problema da histeria está relacionado a este processo. O segundo fator gerador de ansiedade seria qualquer decréscimo marcante na descarga de energia sem uma mudança semelhante na sua produção. Já em 1894, numa discussão da neurose de ansiedade, Freud comentou que a perda da satisfação no ato sexual através da prática do coito interrompido sempre resultava em ansiedade. De modo semelhante, qualquer interrupção de uma vida sexual normal pode conduzir a uma severa ansiedade somática, se não se encontram meios alternativos de descarga energética à disposição. O problema da histeria e do ataque histérico está associado ao primeiro fator, um aumento brusco e agudo da produção energética produzido pela liberação de afetos poderosos até então reprimidos, resulta em grande ansiedade. Esta ansiedade está ligada ou convertida num sintoma somático, sendo o conflito transferido para o nível psíquico. O ataque histérico é a contrapartida psíquica da tentativa de reprimir um estado de forte ansiedade. Freud reconheceu o corolário desta proposição quando disse que surgem à luz aspectos sugestivos de que a neurose de ansiedade é, na verdade, a contrapartida somática da histeria. Esta condição específica, contudo, pode acontecer apenas com este tipo de caráter. A ansiedade é uma experiência comum ao masoquismo, levando ou à provocação e descarga ou à estagnação do abatimento masoquista. No caráter oral, a ansiedade está contrabalanceada pelo afastamento. Em nenhuma destas duas estruturas,
a condição se torna explosiva. A fluidez dos processos energéticos, a ausência de ancoradouros, a ausência de rigidez, impedem a situação explosiva de se desenvolver. O ataque histérico é um fenômeno explosivo. O súbito desenvolvimento de excesso de energia pode dominar o ego numa assim chamada explosão histérica, ou pode ser filtrado por uma parte do corpo e isolado, assim produzindo uma sintomatologia histérica. A imobilização resultará no quadro impressionante da paralisia histérica. Se a energia não pode ser efetivamente imobilizada, produzirá movimentos involuntários, clonismos, tiques e etc. Terei mais coisas a dizer a respeito do problema da histeria num outro contexto. O que é importante neste processo é o fato de que a situação explosiva depende da construção de uma força encerrada num sistema fechado ou continente rígido e fechado. Ora, é precisamente a rigidez sistemática o fator essencial da estrutura de caráter histérico.